Nesse vídeo eu vou mostrar como criar proposta para clientes no Notion. Olá, eu sou a Tati e seja bem-vindo ao Organize com o Notion. Vou começar com uma nova página, clicando no botão do menu esquerdo Nova Página. Nas opções, vou escolher Quadro e logo depois vou clicar em Nova Base de Dados. A primeira coisa que vou fazer é personalizar a página. Vou clicar em Adicionar capa e depois em Alterar capa. E então vou escolher uma imagem do banco de imagens Unsplash. Se quiser, você pode reposicionar essa imagem clicando aqui. E quando terminar, clique em Salvar posição. Quando você cria uma base de dados com layout quadro, ele já vem com as propriedades status e atribuir. Eu vou remover a propriedade atribuir clicando nela e depois em excluir propriedade. Em status, vou alterar a primeira opção para não iniciado. Para o status em andamento, eu vou incluir as opções enviada e contraproposta. E em concluídos, vou incluir as opções aceita e recusada. Para que todos os estados sejam exibidos no quadro, vou clicar em Layout e depois em Agrupar. Em Status por, vou trocar para Opção. E vou alterar a ordenação para Manual. Se precisar alterar a ordem de alguma coluna, você pode fazer isso direto na base de dados. É só arrastar a opção para a posição desejada. Em seguida, vou incluir uma propriedade do tipo Data, para armazenar a data da proposta. Por último, vou incluir uma propriedade para indicar o cliente. Aqui você pode usar uma propriedade do tipo Texto e preencher com o nome do seu cliente. Mas você também pode criar um CRM para gerenciar os dados dos seus clientes. Eu vou deixar um link na descrição de um vídeo aqui do canal onde eu mostro como fazer isso. Com o CRM pronto, é só criar uma propriedade do tipo Relação e escolher a base de dados do CRM. Para facilitar a criação das propostas, eu vou criar um modelo. Se você tiver mais de um tipo de proposta, pode criar um modelo para cada tipo. Eu vou clicar na seta ao lado de Nova e depois em Novo Modelo. Aqui você pode personalizar a página como quiser. Você pode adicionar um ícone e escolher o logo da sua empresa. Você também pode adicionar uma capa com a identidade visual da sua empresa. Clique em Adicionar capa e depois em Alterar capa. Em Carregar, você pode escolher uma imagem do seu computador para usar. Por último, vou clicar nos 3 pontinhos no canto superior direito e marcar a opção Largura Completa. Assim, os elementos da página vão ocupar toda a largura da página. Eu vou dividir a proposta em várias seções. A primeira será a descrição da proposta. Vou clicar no Mais e adicionar um título. Você também pode colocar um emoji no início do título, digitando /emoji. Vou alterar a cor do fundo com o comando /fundo laranja. Abaixo do título, eu vou escrever a descrição da proposta. Depois, vou adicionar um separador, digitando 3 tracinhos. A segunda seção vai detalhar o que está incluso na proposta. Vou duplicar o título da seção anterior, clicando nos 6 pontinhos e depois em Duplicar. Você também pode usar o atalho Ctrl+D.
E então eu vou arrastar o título para baixo do separador. Vou alterar o título e também o emoji. Em seguida, vou criar tópicos para mostrar os pontos principais da proposta. Para isso, você pode usar uma lista de marcadores, digitando um traço. Ou então, você pode usar imagens de emoji para cada um dos itens. Eu também vou destacar pontos importantes da proposta. Eu vou selecionar o texto e usar o atalho Ctrl+B. Para finalizar essa seção, vou digitar 3 tracinhos e criar um separador. A próxima seção será para as etapas da proposta. Vou duplicar o título da seção anterior e então eu vou arrastá-lo para baixo do separador. Vou alterar o título e o emoji. Logo abaixo, eu vou criar uma tabela simples, digitando /tabela. Na primeira coluna, vou colocar as etapas. Para destacar essa coluna, vou clicar em Opções e marcar Coluna como cabeçalho. Para incluir mais linhas, clique no mais logo abaixo. Para aumentar ou diminuir o tamanho das colunas, posicione o mouse até aparecer esse ícone. E então, arraste a coluna até atingir o tamanho desejado. Para indicar o fim dessa seção, vou criar um separador. Agora, vou criar uma seção para o investimento da proposta. Vou duplicar o título da seção anterior e arrastá-lo para baixo do separador. E vou alterar o título e o emoji. Em seguida, vou criar um texto em negrito para o valor do investimento. E depois, outro texto também em negrito para as formas de pagamento. Para indicar a validade da proposta, eu vou usar um texto em itálico. E, novamente, vou criar um separador para indicar o fim dessa seção. Em seguida, vou criar uma seção para falar um pouco mais sobre a empresa. Vou duplicar o título da seção anterior e arrastá-lo para baixo do separador. E vou alterar o título e o emoji. Vou dividir a página em colunas, digitando /2 colunas. Na coluna da esquerda, eu vou colocar uma imagem da empresa ou do profissional responsável pela proposta. Vou digitar /imagem e então vou escolher uma imagem do meu computador. Você pode redimensionar a coluna clicando aqui e diminuir ou aumentar o seu tamanho. Na coluna da direita, vou incluir uma breve descrição da empresa ou do profissional responsável pela proposta. E vou destacar pontos importantes com negrito. Vou selecionar o texto e usar o atalho Ctrl+B. Você também pode clicar aqui no menu suspenso que aparece quando você seleciona um texto. E vou terminar criando um separador. Por último, vou criar uma seção com informações de contato. Novamente, vou duplicar o título e arrastá-lo até o local desejado. E então, vou criar um callout para cada forma de contato. Vou digitar /callout e então alterar o ícone para um celular. No texto ao lado, eu vou colocar o número para contato. Faça isso para todas as suas formas de contato. E para as mídias sociais, você pode usar os ícones que estão no site notion.vip. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Para criar uma proposta, clique em Nova e preencha as propriedades Data e Cliente. Depois, escolha o modelo que criamos e altere as informações que achar necessário.
Você pode compartilhar a proposta usando o Notion de 3 formas. A primeira é clicando em Compartilhar no menu superior e depois digitar o e-mail do seu cliente. Assim, você vai enviar um convite para que ele visualize essa página. Ao lado do e-mail, altere para Pode visualizar. Assim, o seu cliente não vai conseguir fazer alterações na proposta. A restrição é que no modo gratuito existe um limite de 10 convidados no Notion. A segunda maneira é publicar a sua página na web, clicando em Compartilhar e depois em Publicar. Clique em Publicar na web e desmarque a opção Permitir duplicata como modelo. Copie o link para a página e envie para o seu cliente. Outra maneira é exportar o conteúdo da página para PDF. Clique nos 3 pontinhos no canto superior direito e depois em Exportar. Escolha o formato PDF e clique em Exportar. Quando a proposta for enviada, mude o status no quadro para Enviada. Continue mudando os status e acompanhando o andamento, até que a proposta seja aceita ou recusada. Com esse template, você vai conseguir criar e compartilhar propostas para os seus clientes. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e até a próxima!